Foram parar na delegacia 3 homens suspeitos de roubar celulares dentro de coletivos. Eles fariam parte de uma quadrilha. O que chamou a atenção foi a idade deles. Um tem 60 anos e os outros 2, 55. Seguindo a onda de protestos pelo país, servidores públicos param o centro de Vitória numa grande manifestação. A greve dos professores estaduais continua. Bandidos roubam passageiro em terminal do Transcol. 2 deles conseguem fugir e ainda foram na delegacia pagar a fiança do amigo criminoso. No norte do estado, o bebê nasce em viatura dos bombeiros. A mãe tem problemas cardíacos e o parto foi prematuro. Mãe que acusa estagiária de bater no filho em escola diz que viu as imagens do momento da agressão. Afirma que a acusada chuta as pernas, torce os punhos e vira os braços da criança. Bandidos tentam arrombar caixa eletrônico em Linhares e colocam fogo no equipamento. E ainda, mulher do sócio da Telex Free é detida nos Estados Unidos. Kátia Vanzeler queria embarcar no aeroporto de Nova York. Já Carlos Vanzeler é considerado foragido da justiça americana. A gente já volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Passageira é assaltada, motorista para ônibus e fecha as portas. Os suspeitos ficaram presos no coletivo. Chama a atenção a idade deles, 2 de 60 e 1 de 55 anos. Os suspeitos foram revistados e colocados dentro do cofre da viatura. Quem passava pela rua parou para ver a cena. O tumulto aconteceu por causa de um furto de celular dentro deste ônibus. Era por volta de 12:30. A vítima, uma secretária de 36 anos, estava a caminho do trabalho. Ela só se deu conta que havia sido furtada quando desceu no ponto na Reta da Penha, em Vitória. Assustada, correu e avisou o motorista. Ele trancou as portas para evitar a fuga dos criminosos. Foi este passageiro quem acionou a polícia. Eram 4, um fugiu, sendo esse aí que o motorista já falou que para a policial civil que já eram figurinhas tarimbadas nesse tipo de furto dentro de ônibus. Pena somos nós cidadãos que estamos violáveis a tudo isso aí. Eu mesmo tomei 5 assaltos, uma coronhada e já engatilharam. Se olhar aqui embaixo da vista ainda tem um sinal aqui da coronhada que eu tomei, já se vão 20 anos. Dentro do coletivo havia aproximadamente 70 passageiros. Muitos estavam em pé. Para Leonardo, isso pode ter facilitado a ação dos bandidos. Se o ônibus está vazio, eles não vão ter como agir. Então o grupo de pessoas é que facilita a ação. Os 3 suspeitos de cometer o crime, 2 de 60 anos e 1 de 55, foram trazidos aqui para o DPJ de Vitória. Um quarto teria conseguido escapar com o celular da vítima. Tudo indica que eles façam parte da mesma quadrilha especializada em cometer esse tipo de crime dentro dos coletivos. A polícia apreendeu celulares, dinheiro e documentos. Todos eles já têm passagem pela justiça. É possível que tenha mais vítimas sido roubadas no decorrer do percurso. Vamos entregar a ocorrência aí e deixar aí a Polícia Civil que faça as devidas investigações. Mas infelizmente todos os suspeitos foram liberados. Uma onda de protestos pelo país. Na capital capixaba, servidores públicos fecharam ruas numa grande manifestação. Faixas e cartazes demonstram a insatisfação de um grupo de profissionais. Os técnicos de enfermagem foram para a rua protestar. Os trabalhadores afirmam que foram aprovados no último concurso público feito pela Secretaria de Saúde do Estado. Mas já se passou 1 ano e até agora não foram chamados. Até agora só chamaram 251. Ficamos calados até abril, até descobrimos que no estado existem 1.400 contratados. Os manifestantes interditaram parte da Avenida Jerônimo Monteiro, a principal do centro de Vitória. A Polícia Militar e agentes da Guarda Municipal orientavam os motoristas.
Mas não demorou muito para o protesto aparentemente singelo ganhar outra dimensão. E enquanto os técnicos de enfermagem protestam aqui em frente ao Palácio Anchieta, do outro lado da Avenida Jerônimo Monteiro, professores seguem em passeata. A intenção é de que os dois grupos venham aqui para fazer as reivindicações. Professores das redes municipais, estadual e federal de ensino seguiram caminhando até a sede do governo do estado. Eles se concentraram no final da manhã na pracinha de Jucutuquara. Os profissionais reivindicam reposição das perdas salariais e eleição direta para a escolha de diretores das unidades públicas de ensino. A categoria, que já está em greve há mais de um mês, pretende continuar de braços cruzados. Infelizmente, não moveram nem 1 milímetro na sua proposta de 4,5%. Nós estamos aguardando a reposição das perdas salariais que a lei eleitoral permite que ele faça no ano de eleição, que estaria no período de Casagrande aproximando mais de 10,76%. Bancários e servidores de outras áreas também se juntaram ao grupo. Uma multidão de manifestantes se reuniu em frente ao Palácio Anchieta. Com trios elétricos, bonecos e nariz de palhaço, os profissionais criticavam o governo. Os manifestantes interromperam os dois sentidos da pista. Quem estava de carro ou de ônibus teve que ter paciência. Eles estão brigando por aquilo que eles acham que devem ganhar. Eu acho que é válido, né? Porque esses protestos a gente está conseguindo alcançar benefícios, né? Como o pedágio da terceira ponte. Tem que protestar mesmo, atrapalha o trânsito, mas é bom. Depois de 2 horas de protesto pacífico, os manifestantes foram embora e o trânsito acabou sendo liberado. Quanto à reclamação dos técnicos de enfermagem, a Secretaria de Saúde informou que o restante dos aprovados será chamado até julho. Em relação à greve dos professores do estado, nós ouvimos a SEDU. Em relação aos itens, 2 itens que dizem respeito a alguma forma de modificação salarial, esse é um ponto que, no momento, no entendimento jurídico do governo, não pode ser feito devido à legislação eleitoral. O nosso objetivo é que essa situação seja resolvida o mais rapidamente possível para que as aulas retornem. Nosso compromisso do currículo, nosso compromisso do calendário, dos dias letivos, isso tem que ser cumprido de acordo com a legislação brasileira. Briga de gangues e um jovem assassinado na Serra. O crime aconteceu em frente a esta igreja em Vila Nova de Colares. 4 jovens estavam na calçada quando 2 duplas de bicicleta chegaram e começaram a atirar. Wagner Gonçalves foi assassinado com 3 tiros. Os outros 3 colegas conseguiram escapar. Integrantes da gangue rival foram até a casa de um dos acusados pelo ataque e atiraram várias vezes na residência. 2 dos 4 acusados do homicídio foram detidos: Rafael Alves da Silva e este adolescente de 15 anos. Eles negam as acusações, mas a polícia afirma que testemunhas confirmaram os autores. 2 vítimas sobreviventes vieram prestar depoimento nessa divisão e reconheceram os acusados que foram detidos e ajudaram, inclusive, a qualificar os outros 2 acusados que ainda não foram encontrados. Até que, enfim, quadrilha acusada de invadir casas na Serra é detida. O grupo invadia as residências, aterrorizava os moradores e fugia levando tudo. A quadrilha agia sempre da mesma forma. Em um dos casos, um homem está sentado na calçada de casa conversando com um amigo. Era por volta de 9h30 da noite. 2 criminosos se aproximam, mostram a arma e rendem as vítimas, levando-as para o interior da residência. Neste carro que se aproxima, tem outros 2 bandidos. Eles também entram na casa. Inclusive, colocam o veículo na garagem. Outros membros da família que chegam também são rendidos. A ação dos assaltantes dura quase meia hora e eles vão embora, levando além do carro da família vários pertences. A polícia suspeita que esses 4 homens sejam os responsáveis por esse e por pelo menos outros 7 assaltos a residências.
Todos os crimes foram cometidos no município da Serra, entre março e maio deste ano. A quadrilha, considerada violenta, agia sempre da mesma forma. Eles geralmente abordam as vítimas na entrada ou saída da residência, amarram as vítimas fazendo refém e aí recolhem todos os objetos, sempre fazendo pressão psicológica, ameaçando de morte ou com grave mal injusto. No Tribuna Notícias já mostramos assaltos a residências nos bairros Barcelona, Porto Canoa, Parque Residencial Tubarão e entre outros. Em todos os casos, as vítimas foram amarradas com lençóis ou lacres e algumas chegaram a apanhar. Mostrar a arma ficou na minha cabeça direto, falando que ia estourar meus miolos. A polícia chegou até a quadrilha depois que testemunhas passaram a identificação do carro usado nos crimes. Enquanto 2 bandidos abordavam as vítimas, outros 2 ficavam neste veículo para dar cobertura. A polícia investigou e descobriu que, apesar do bando agir no município da Serra, os integrantes ficavam escondidos bem aqui em Vitória. Todos acabaram presos na região da Grande São Pedro. Com o bando, armas foram encontradas. Na casa de um dos integrantes, vários pertences que podem ser dos assaltos. Televisores, celulares, eletroeletrônicos, até sapatos. E na quadrilha, o que chama a atenção é que 2 bandidos são irmãos. Miguel e Sérgio são foragidos de Minas Gerais. A vítima me reconheceu, mas eu posso fazer o quê, né? Então, está apontando a pessoa errada. Quer dizer que a polícia está prendendo mais um inocente? Inocente não, eu tenho roubo em Minas Gerais, eu tenho homicídio em Minas Gerais, sou foragido de Minas Gerais, eu não sou inocente, eu não estou por aqui por acaso. Ele prendeu a pessoa certa, eu sou foragido da justiça. Um outro irmão deles já havia sido preso pelo mesmo crime. Com a divulgação das imagens dos assaltantes, a polícia espera que novas vítimas procurem a delegacia. O telefone da delegacia é 3138-8417. Mulher atropelada em briga de trânsito em Vitória prestou depoimento hoje. Ela e o marido admitiram que houve intolerância dos 2 lados. As imagens feitas por uma testemunha mostram a funcionária pública de 31 anos sendo agredida e arrastada. Ela estava com o marido. O acidente aconteceu no último sábado depois de uma discussão de trânsito entre os ocupantes. A funcionária fraturou a clavícula e teve vários ferimentos no corpo. O motorista que atropelou a mulher foi autuado por embriaguez e lesão corporal. Pagou fiança de R$1.000 e vai responder em liberdade. Amanhã é a vez dele prestar depoimento. Mulher de sócio capixaba da Telex Free é detida nos Estados Unidos. Já Carlos Vanzeler é procurado pela Justiça americana. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Kátia Vanzeler, mulher do capixaba Carlos Vanzeler, que é cofundador da Telex Free, foi presa no aeroporto JFK em Nova York. Ela tentava embarcar em um voo na noite de ontem. Na última sexta-feira, o Departamento de Justiça de Massachusetts, onde fica a sede da Telex Free nos Estados Unidos, prendeu o americano James Merrill, cofundador da Telex Free. Ele e Carlos Vanzeler estariam envolvidos num esquema de pirâmide financeira de mais de $1 bilhão. Carlos Vanzeler teve a prisão decretada pela Corte Federal Americana desde a última sexta-feira e é considerado foragido. A suspeita é de que ele esteja aqui no Brasil e, como existe um acordo de cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos, a Polícia Federal brasileira pode ser acionada a qualquer momento para cumprir um mandado de prisão. A sede da Telex Free no Brasil fica aqui no Espírito Santo e está impedida de operar por determinação da Justiça brasileira desde junho do ano passado. Para a Justiça, a venda de planos de telefonia pela empresa era apenas uma fachada. Nós conversamos por telefone com o advogado da Telex Free no Brasil. Rost Fuchs disse que a empresa não vai se manifestar sobre o fato de Carlos Vanzeler ser considerado foragido no Brasil. Sobre a esposa dele, são os advogados americanos que estão cuidando do caso. Mãe que denunciou estagiária de bater no filho na escola diz que viu as imagens da agressão. Afirma que a acusada chuta as pernas da criança, torce os punhos e vira os braços dela. A mãe do menino, que tem apenas 10 anos, veio até a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente solicitar à polícia as imagens do circuito interno da escola. Hoje pela manhã, a Núria, que está aqui ao meu lado, foi até o colégio e assistiu ao vídeo. Isso ao lado da subsecretária de Educação.
Núria, esse vídeo chocou você? Nossa, esse vídeo me chocou demais, porque eu não esperava o que eu vi no vídeo. Ela batendo, ela beliscando, ela torcendo o braço do meu filho, chutando. E, sinceramente, que eu tô horrorizada até agora. Você ficou surpresa com isso? Nossa, surpresa. Foi os 5 minutos mais demorados da minha vida. Sinceramente, meu filho ali gritando, não tinha ninguém para escutar o menino gritando, que ele estava com a boca aberta gritando mesmo, todo vermelho, e ela não parava de bater. Eu quero justiça, eu quero essa mulher atrás das grades, porque o que ela fez com meu filho, ela pode fazer com o filho de qualquer um. E hoje à tarde nós conversamos com a subsecretária de Educação da Serra. Ela disse que a estagiária já foi afastada das funções. A primeira decisão foi demitir a estagiária, por nossa parte. E aí a gente passou a ver todos os registros. Tivemos essa preocupação de olhar o dia a dia dessa criança na escola, como foi, tem sido nos últimos dias, né? E a gente não tem nada que possa fazer uma acusação além dessa que a gente está vivendo agora. Mas eu acho que já está de bom tamanho, né, secretária? A cara de pau de 2 bandidos. Eles conseguiram fugir da polícia, mas depois voltaram para pagar a fiança do amigo que foi preso na ação. Este jovem foi uma das 3 vítimas do assalto no terminal de Campo Grande, em Cariacica. Ele teve o cordão roubado. Os vigilantes foram atrás dos bandidos. Houve correria e troca de tiros. Um dos disparos atingiu um dos suspeitos, Rafael Ferreira. Com ele foi encontrado um revólver. Os 2 comparsas conseguiram fugir e foram tentar pagar a fiança do amigo que estava na delegacia depois de medicado, mas foram reconhecidos e acabaram presos. O dinheiro das vítimas foi recuperado. Essa foi demais, né? Bebê nasce dentro de viatura dos bombeiros em Linhares. A pequena Ana Luísa não esperou. A mãe dela, de 29 anos, tem problemas cardíacos e aos 8 meses de gestação começou a sentir as dores do parto. Chamou os bombeiros, que chegaram rapidamente, mas não deu tempo. O bebê nasceu no caminho, uma emoção para os militares que prestaram atendimento. Mãe e bebê passam bem. Em Jardim América, Cariacica, mudanças no trânsito estão complicando a vida de moradores e comerciantes. Carros parados de um lado e do outro da pista. Viaturas da Polícia Militar e veículos da Prefeitura. Os carros apresentam algum tipo de problema mecânico e por isso foram trazidos para esta oficina. O problema é que o estacionamento irregular tem incomodado alguns motoristas. Atrapalha bastante, né? Porque a pista tem que estar livre para a gente, né? Aqui é meio complicado, quando você pega os carros, por exemplo, estacionados, é terrível. Mas não é só quem passa pela Avenida Engenheiro José Sertã, em Jardim América, Cariacica, que reclama da situação. Comerciantes do bairro também estão insatisfeitos. Com a inauguração do terminal do Transcol em Jardim América, a via passou a ser de mão única e junto veio o prejuízo. O que atrapalha é ser só mão, que aí tirou a flexibilidade de carro passar, para que o comércio possa ser aquecido. A nossa rua, o comércio ficou desaquecido. Fica pior com o estacionamento irregular, conforme vocês estão vendo, que é carro de um lado e carro do outro. Já pedimos providência à Prefeitura, já mandamos o ofício para a Prefeitura em novembro do ano passado para solicitar mão e contramão aqui. Devido ao local onde os ônibus e caminhões pesados estão passando, é uma área onde só tem escolas e é uma praça. Então, até hoje, nós não fomos ouvidos pela Prefeitura. Ficaram de fazer um estudo técnico e até hoje nada foi passado para a comunidade. A Prefeitura informou que se o dono da oficina continuar irregular, deve ser multado. Disse ainda que após análise técnica, o sentido do tráfego vai ser mantido em mão única para evitar acidentes. A seguir, roubo explosivo. Bandidos tentaram arrombar um caixa eletrônico, mas o equipamento pegou fogo. A gente já volta. Bandidos tentam arrombar caixa eletrônico em Linhares, mas o equipamento pega fogo. O Corpo de Bombeiros teve que ser acionado. Por volta das 6 da manhã, bandidos tentaram arrombar um dos caixas de uma agência no bairro Conceição. Os criminosos usaram um maçarico para tentar ter acesso ao dinheiro. O caso será investigado pela polícia. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma excelente noite e eu te espero amanhã.